A live de ontem de Bolsonaro foi algo completamente ultrajante. O presidente, ele é um cara de pau. Mas ele não é um cara de pau engraçado, como era Maluf, ou um cara de pau que a gente pode brincar, como no caso o Bob Jeff e o próprio Frederico Assef, que a gente brinca muito, principalmente nas lives. Bolsonaro, ele é um cara de pau que causa repulsa em nós brasileiros. Ele é um cara de pau com requintes de maldade, porque ele engana a população, ele sabe que tudo que ele está falando ali é falso, mas ele continua falando. Ou é aquela falsidade que tem uma meia verdade, que é isso que as pessoas podem chamar aí de pós-verdade, mas é extremamente ultrajante. Eduardo Pazuello também esteve na live para transformar tudo em algo mais ultrajante ainda. Nós estamos chegando a 100 mil mortos e Eduardo Pazuello vai lá na live enquanto deveria estar embaixo da cama chorando, escondido, com vergonha do péssimo trabalho que ele tem feito, do incompetente trabalho que ele tem feito como ministro da Saúde. A pior crise sanitária da nossa história, 100 mil mortos, e os responsáveis estavam juntos na live. Bolsonaro e Eduardo Pazuello. Dois incompetentes para salvar vidas. E eles não estão nem aí para nenhum dos mortos. Nem aí. Se você teve parentes que morreram por conta de Covid-19, fique sabendo que o presidente e o seu ministro da Saúde não estão dando a mínima para aqueles que morreram. Eles não ligam para isso. Eles não ligam para as vidas das pessoas que se foram. Eles não ligam para o seu sofrimento, eles não ligam para o sofrimento dos seus parentes que tiveram as complicações com a Covid-19, eles não ligam para ninguém. Rodrigo Rodrigues, que morreu, o jornalista jovem de 45 anos da Rede Globo, eles não estão nem aí. Eles não ligam para o sofrimento de ninguém. Eu vou pegar trechos aqui que o portal Antagonista trouxe e vocês vão ver como que Bolsonaro é maldoso e é um cara de pau. Bolsonaro falou o seguinte: a gente lamenta todas as mortes. Está chegando ao número de 100 mil, talvez hoje, não é? Mas vamos tocar a vida e encontrar uma maneira de se safar desse problema. Vamos tocar a vida. Vamos tocar a vida. Não importa aqueles que morreram, vamos tocar. Vamos tocar, vamos continuar. As pessoas vão morrer, vão continuar morrendo, mas a gente vai tocando. E o Eduardo Pazuello, na sua excelentíssima incompetência, falou o seguinte: o HIV continua existindo, algumas pessoas são contaminadas, muitos se tratam, vida que segue, é assim que vai ser com o coronavírus. As pessoas vão pegar, as pessoas vão morrer, vida que segue. Vida que segue, seu incompetente. O Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, incompetente. Nós temos mais mortes do que a metade das mortes da América Latina, do México até ali, Argentina e Chile. Metade dessas mortes são de brasileiros. Vida que segue o incompetente. O Brasil é responsável por uma quantidade de mortes maior do que a de muitos países da América do Sul somados. Somados. E a culpa é sua, Pazuello, seu incompetente. A culpa é sua. E do presidente também. Dois incompetentes. Mais de 100 mil mortos. E se continuar nesse ritmo, passaremos os Estados Unidos como o país que tem a maior quantidade de mortes por Covid-19. Por pura incompetência de Eduardo Pazuello, Jair Bolsonaro, Mandetta e Taishi. Mas continua a live. Bolsonaro falou o seguinte: ele questionou o Mandetta sobre a cloroquina, porque ele adora falar da cloroquina. Adora falar da cloroquina. Nós tínhamos informações, eu passei para o Mandetta, ele foi radicalmente contra, ciência, foco, não sei o que. Você não sabe mesmo, Bolsonaro. Você não sabe mesmo. Eu desconfio em alguns momentos que ele saiba até mesmo a ler. Porque ele já disse que não quer ler. Ele não lê, muito grande, 20 páginas, não dá para ler tudo. Mas aí ele continua. Bolsonaro foi questionado se o governo poderia ter feito algo que reduzisse o número de mortes pela doença no Brasil. Sim, poderia. Isolamento social, as pessoas não têm contato, as pessoas não contraem a doença.
Se nós tivéssemos feito um mês de isolamento social rígido, a quantidade de mortes seria muito menor. Porque o vírus ele tem ali um período de 15 dias. Se o país parasse por 15 dias, ninguém mais saísse às ruas, não haveria problema no nosso país. Não haveria problema. É claro que esse é um ambiente utópico, não é assim que as coisas funcionam, nós sabemos disso. Mas a forma como foi feita no Brasil foi a forma mais incompetente possível. Nós estamos vendo agora os resultados, 100 mil mortos. Ele falou o seguinte: você só pode evitar mortes por comorbidade ou de uma certa idade, se ela fica completamente reclusa, longe de tudo. Mentira! Mentira! Pessoas sem qualquer tipo de doença prévia, sem qualquer tipo de histórico negativo de saúde também morreram pela Covid-19. Essa é uma doença nova, nós não sabemos como ela atua no corpo humano das pessoas. Alguns dizem que tem um fator genético para a complicação da Covid-19, não está somente atrelado a diabetes, a pressão alta, problema cardíaco ou problemas respiratórios prévios. O presidente tira essas informações, sabe-se lá de onde. E ele passa para a população, desinforma a população, mente para a população, porque isso é uma mentira. E ele continua. Agora, se porventura isso aqui, aí ele pega a caixa de cloroquina, se comprovar mais tarde, essas pessoas que proibiram num decretaço o ditador do estado e dos municípios, não são todos, temos o decreto de todo mundo aqui. Essas pessoas têm que responder porque proibiram. Você tem que responder, Bolsonaro, pelas mortes. Porque o medicamento não funciona. Não funciona. Ah, eu tomei e funcionou. Tá, mas várias pessoas não tomaram e também se curaram. É impressionante, isso é mau caratismo. Não vai haver comprovação que o medicamento funciona, porque os testes já foram esgotados. Não foi só um instituto de pesquisa, não foi só um país, foram vários países, inclusive no nosso próprio Brasil. E ele insiste nisso, mas é claro que ele insiste, porque ele não pode mais atacar o STF, ele não pode mais atacar o Congresso, ele continua com a farsa da cloroquina. Só que essa farsa da cloroquina é perigosa, porque as pessoas podem morrer utilizando o medicamento por conta própria. Você se medicar num hospital é uma coisa. O hospital tem todo um aparato para poder monitorar você com o menor sinal de alteração, o menor mudança no seu metabolismo. Já há uma equipe médica pronta para intervir, já há uma equipe médica pronta para fazer aquilo que for necessário. Agora, se a pessoa se medicar em casa, pode não dar tempo caso haja um efeito colateral. Mas o presidente não liga para essas coisas. Ele não liga para a vida dos brasileiros, ele não liga para nada. E ele continua. Baseado em que comprovação científica você proibiu? Baseado na comprovação científica que ela não funciona? Baseado na comprovação científica que você não pode protocolar, você não pode criar um protocolo obrigando um profissional de saúde a receitar um medicamento que não tem comprovação científica. Porque se o médico achar porventura que não deve ser ministrado o medicamento e há um protocolo que o obriga, caso o paciente venha a falecer, aquele médico pode ser processado, aumenta o estresse em cima do profissional de saúde. O profissional de saúde que já está altamente pressionado, porque muitas vezes ele precisa optar qual é o paciente que vai receber o respirador, qual o paciente que vai ocupar o leito de UTI, ou seja, qual o paciente vai morrer e vai viver. Além do fato do médico estar constantemente sob o risco, e o profissional de saúde, o enfermeiro também, e os outros profissionais estarem sob o risco constante de poderem contrair a doença e passar para os seus familiares, para os seus pais, para os seus avós, para os seus filhos, e ninguém sabe o que pode acontecer. É impressionante como o Bolsonaro, ele é maldoso nesse aspecto. Ele deveria se calar. Deveria ficar quieto, em silêncio, falando da cadeirinha ou de outras bobagens, mas ele continua insistindo na cloroquina. Mas ele vai além. O mau caratismo vai além. Para mim deu certo. Eu sou uma prova disso. Você não é prova de nada, Bolsonaro. Você não é prova de nada. Se você tivesse usado Botox, possivelmente você também teria se curado e teria ficado com o rosto mais bonito. Para o Onyx Lorenzoni deu certo, o Jorge Oliveira está tomando, o Milton também deu certo, todo mundo tomou, com recomendação médica e assinando um termo de responsabilidade. Assinando um termo de responsabilidade? Por que você precisa assinar um termo de responsabilidade para tomar um medicamento? Se o medicamento ele é bom, como você está dizendo. Várias pessoas do meu ciclo de amizade tomaram, assim como os outros também que têm mandado vídeo para mim. Quando que o Conselho Federal de Medicina vai atuar o Bolsonaro por ele ficar sendo garoto propaganda do medicamento? Quando que o Conselho Federal de Medicina vai fazer alguma coisa de fato útil para os profissionais médicos durante a pandemia a respeito do Bolsonaro? Porque
O Conselho Federal de Enfermagem tomou a posição. Por que o Conselho Federal de Medicina continua omisso? Vendo que os médicos estão sendo pressionados pelos pacientes a receitarem medicamentos que não têm comprovação científica. Com uma caixa de medicamento na mesa, o Bolsonaro afirmou que ninguém pode proibir o uso de cloroquina por decreto. De fato, não pode ser proibido. Isso é uma decisão do profissional, num hospital. E ele fez um apelo. Quem não quer tomar cloroquina, não tente proibir, impedir ou falar contra quem queira tomar. Afinal de contas, não temos uma vacina e nenhum remédio comprovado cientificamente. Por isso, nem a cloroquina. Essa é uma decisão do médico junto com o paciente no hospital. O paciente não pode se automedicar com esse medicamento, porque é um medicamento perigoso, tem efeitos colaterais. Mas ele continua. Você acha que o mau caratismo do Bolsonaro termina? Não, ele continua porque ele faz um elogio a Eduardo Pazuello. Chegando a 100 mil mortes, a incompetência do Eduardo Pazuello, que ele não sabe o que é um comprimido, ele não sabe o que é uma dipirona. Ele não sabe o que é isso. Ele não faz ideia, ele não sabe. Se você perguntar para ele qual que é a diferença do sistema primário, sistema de saúde primário, terciário, secundário, ele não vai saber. Se você perguntar a diferença de uma UBS para uma UBDS, ele não vai saber. Se você perguntar o que é ANS, possivelmente ele não vai saber também. Mas o Bolsonaro disse estar satisfeito. Disse que vem dando certo. Sim, obviamente vem dando certo, 100 mil mortes. Se é esse o objetivo do Bolsonaro, então nós estamos dando certo. O ministro interino, por enquanto, se quiser ser efetivado no caso, a gente assina aqui. Ele era secretário, o Nelson Taj saiu e ele assumiu. Vem dando certo até o momento. Então Bolsonaro, de fato, queria que as pessoas morressem. Essa é a conclusão. Se ele fala que o trabalho de Pazuello, com 100 mil mortes, o segundo país em maior número de mortos de Covid-19 no mundo, metade das mortes de toda a América Latina, se ele fala que esse trabalho vem dando certo, é porque Bolsonaro era favorável às mortes. Essa é a conclusão que nós podemos tirar da live. Ele falar que o trabalho de Eduardo Pazuello vem dando certo só mostra que ele queria de fato que as pessoas morressem. Se tem um ministro que é impossível ser elogiado nesse momento, é Eduardo Pazuello. Mas nós vamos continuar tentando esclarecer as pessoas, nós vamos continuar tentando combater as mortes, tentando combater Bolsonaro, porque combater essa desinformação é salvar a vida dos nossos entes queridos, salvar a vida dos brasileiros. Está difícil. 100 mil mortos. Segundo país com maior quantidade de mortos, por conta de uma estupidez do presidente da República e do seu fiel escudeiro, o ministro Eduardo Pazuello. Essas pessoas serão julgadas no futuro próximo. Pode ser que não seja amanhã ou depois, mas eles serão julgados. A maldade de Bolsonaro não há de ficar impune. Não há.